gente segue aqui na nossa pauta. A Justiça Eleitoral julgou 27% dos pedidos de registros de candidaturas até agora no Paraná. O prazo final para analisar as solicitações termina em 15 dias. Os juízes eleitorais das comarcas paranaenses têm até o próximo dia 16, ou seja, 20 dias antes do primeiro turno das eleições municipais, para finalizar todo este trabalho de análise. Essa é a data limite para que todos os pedidos de registros de candidaturas, inclusive os impugnados, estejam julgados pelas instâncias e as decisões têm que ser publicadas. A lei das eleições estabelece que cada partido, federação ou coligação pode registrar um candidato para os cargos de prefeitura e um para o cargo de vice-prefeito. Já para as câmaras municipais, o número de candidatos registrados pode ser até 100% do número de lugares a serem preenchidos na Câmara, acrescidos de mais um. Dos quase 34 mil pedidos feitos no Paraná, apenas 9.341 já foram julgados até esse momento, que representa esse índice de 27% do total. Ou seja, 24 mil solicitações ainda precisam ser analisadas pelos juízes nos próximos dias. Entre os mais de 9 mil pedidos já com decisão, 8.846 foram de candidaturas já deferidas ou confirmadas, 94% do total. Outras 15 candidaturas foram canceladas pelos próprios partidos, sendo 14 envolvendo concorrentes a vice-prefeito e uma para o cargo de vereador. Os dados também apontam 3 mortes de candidatos, 59 pedidos não reconhecidos pela Justiça e 8 candidaturas deferidas com recurso, ou seja, que foram consideradas regulares, mas com recurso contra a decisão que ainda será julgado por instâncias superiores. Além disso, foram confirmadas 276 renúncias de candidaturas, na sua maioria relacionada aos cargos de vereadores. Até agora, 61 candidaturas foram indeferidas, envolvendo a disputa de vice-prefeito em 5 cidades: Guaratuba, Maringá, Iporã, Nossa Senhora das Graças e Porto Rico, e outros 56 concorrentes a câmaras municipais. Também tivemos 73 candidaturas sendo indeferidas, mas com recurso para derrubar a decisão ainda para ser julgado pelo Tribunal Regional Eleitoral aqui do Paraná. Este número envolve candidaturas para prefeitos em 7 municípios. São eles: Guaratuba, Jandaia do Sul, Ponta Grossa, Sarandi, Mamborê e Mandaguari. E outros 66 candidatos a vereador também em outras cidades estão com essa situação aí, mas como cabe recurso, tem esse prazo para o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná avaliar, todas as candidaturas. Em resumo, esse monte de número significa que eles julgaram até agora cerca de 1/3 das candidaturas, tem muita coisa por vir ainda e é importante que eles acelerem esse processo, façam o quanto antes, para que o eleitor não seja prejudicado. Por quê? Aí fica aquela situação, mas eu votei na urna e depois é indeferido. Aquela sensação de voto perdido. Esse sim, o voto perdido. Eu não gosto daquela história quando as pessoas falam, não vou perder o voto por causa da pesquisa. Aí é besteira. Você tem que votar em quem você gosta, quem você acredita, pelo projeto, pela ideologia, pelo aquilo que você acredita ser o correto. Agora, esse voto é perdido, Manu. Quando a Justiça Eleitoral tarda, ela falha. Ela falha, porque aí as pessoas acabam votando nesse ou naquele candidato por causa de um recurso qualquer, ou porque o judiciário não conseguiu resolver aquele dilema a tempo, e aí logo em seguida aquele candidato é cassado ou tem a candidatura indeferida e as pessoas aí sim perdem o voto. Nós temos que trabalhar e cobrar o judiciário para que isso não ocorra. Eu acho que essa é a maior importância da celeridade das análises, do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Nas eleições municipais, a gente tem o ponto positivo que a decisão acontece aqui no nosso estado, ou seja, no TRE, não precisa subir lá para o Tribunal Superior Eleitoral. Então, na teoria, é mais rápido, só que ao mesmo tempo a gente está falando de uma quantidade muito maior também de candidaturas, por conta de todas as cidades tendo as candidaturas ali de vereadores e de prefeituras. Então, a gente está falando de uma quantidade muito grande para ser analisada pelo TRE. Mas o principal é esse ponto que o Marco falou, do julgamento acontecer antes de você confiar o seu voto lá na urna. E tem esses casos que a gente trouxe ali, que estão sob júdice, então que teve algum tipo de dificuldade já ali na justiça, sendo questionada, mas ainda cabe recurso. Nesses casos, os candidatos continuam fazendo a
campanha normalmente, tem esse tempo garantido, caso, né, por coligação, por partido, na televisão, continuam fazendo a campanha nas redes sociais, até que tenha uma decisão que é aquilo que a gente chama do transitado em julgado, ou seja, não cabe mais recurso. Aí sim, quando isso acontece, eles têm que parar as campanhas. Mas acontecendo antes do dia 6 de outubro, que você vai confiar o voto, pelo menos você não tem esse voto perdido. O problema é quando a Justiça Eleitoral não consegue dar conta nisso tudo, milhares de pessoas acabam confiando o voto ali em um político e depois de um mandato já começado, você acaba tendo também milhares de votos aí sendo daí literalmente jogados no lixo, né? É isso que a gente já viu acontecer aqui no nosso estado em outras vezes. Aliás, o caso mais emblemático foi o do Deltan Dallagnol, que teve justamente esse registro de candidatura cassado, né? Não foi por conta de uma decisão ali em mandato, foi por conta do registro mesmo, e que a gente espera que não aconteça mais daqui para frente. Deltan Dallagnol, mais emblemático, porque foi o mais votado, mas o Joselito Canto, mesma coisa. Era uma questão anterior, bem anterior à campanha eleitoral, e depois da eleição é que a Justiça Eleitoral entendeu que ele não poderia ter sido candidato, né? Por isso, inclusive, o Beto Richa assume e assim por diante. Por isso que é importantíssimo que isso ocorra com a celeridade que for possível.